de uma civilização, uma cultura que preze pela paz, valores, né, e pensando bastante em paz. Então, acredito que muitos de vocês devem conhecer pilares básicos do budismo, noções básicas que a gente pode encontrar em alguns livros que circulam por aí. Então eu não vou me demorar muito em questões básicas do budismo. Vamos tentar entrar diretamente no nosso tema. A gente pode passar o primeiro slide, aonde nós temos um primeiro grande complexo, podemos dizer assim. Se nós estamos falando de uma religião chamada budismo, ou se nós estamos falando de uma espiritualidade budista, né? O que é de fato o budismo hoje, contemporaneamente. Então eu coloquei no slide que a mensagem de Siddhartha Gautama, o Buda Shakyamuni, né, que através de um processo de iluminação chegou ao estado de compreensão do sofrimento, pode ser considerada mais uma espiritualidade do que uma religião. Esse elemento ele começa a ficar bastante forte, por exemplo, quando o próprio Buda ele sai de sua terra, Rajagriha, na Índia, e vai até uma comunidade, uma pequena comunidade a norte da Índia, chamada Kalama. E lá, isso se tornou um sutra bem conhecido, que chama-se Kalama Sutra. E lá, quando o Buda chegou, os Kalamas perguntaram para ele: Senhor Buda, na semana passada veio um asceta aqui e disse que ele era o condutor da verdade, que nós deveríamos crer naquilo que ele acabou de pregar. Anteontem acabou de vir também outro asceta que falou de uma outra verdade. Então, Buda, o que é que tu podes nos dizer para nós acreditarmos nisso, nessa mensagem que você está dizendo? E aí o sutra diz que o Buda olhou para os Kalamas e disse: testem o que eu digo. Testem o que eu digo. Se funcionar para vocês, pratiquem. Se não funcionar para vocês, abandonem. Então isso está lá no Kalama Sutra. O que dizer de um líder, entre aspas, espiritual, que toma uma decisão dessas, que diz: você ouve os ensinamentos, você gostava, você continua. Se você não gostava, você esquece e pula para outra. Então, em tese, foi isso que o Buda fez. E isso configura-se muito fortemente de que, na verdade, o Buda não estava fundando uma religião, e que o budismo não é efetivamente uma religião. O budismo é uma prática. O budismo, convencionalmente, em qualquer uma das ramificações que o budismo hoje tem, seriam diversas, em vários livros vocês podem encontrar isso, não se trata efetivamente de uma religiosidade, mas sim de uma espiritualidade. E a espiritualidade não necessariamente está vinculada a uma religião. Por exemplo, até os ateus têm espiritualidade, por exemplo, mas não têm religião. Então, e em alguns elementos, o budismo poderia até ser considerado como uma forma de ateísmo, em alguns desses elementos. Caminhando mais à frente, o budismo mais antigo, estamos falando de mais de 6 séculos antes de Cristo, ou seja, o budismo reconhecido por alguns como primordial ou até mesmo como primitivo, trata de um estado de mente, que pode ser alcançado pelo ser humano sem a necessidade de um artífice superior ou mesmo de uma prática religiosa. Podemos dizer que a filosofia e a religião no budismo se bifurcam como um tronco de uma mesma raiz, isto é, que há uma íntima relação entre os aspectos filosóficos ensinados pelo Buda e as atitudes consideradas religiosas pelos praticantes budistas. A estas perspectivas podemos chamar, o que eu chamo de espiritualidade budista. Então, fazemos uma correção. O Buda não é uma divindade, o Buda não é um Deus. É errada a afirmação de que no budismo, a divindade do budismo é o Buda. Não, no budismo não há divindade. No budismo não há um artífice superior que é o responsável, por exemplo,
pela criação do mundo ou pela eliminação da civilização. Há o Buda que praticou, o Buda que indicou o caminho e que disse: vocês todos podem se tornar Budas, né? Então, um dos grandes alicerces da doutrina búdica é de que todos nós temos a natureza búdica, a natureza de Buda. Então, todos nós podemos nos tornar Budas, todos nós podemos nos iluminar. E o que dizer, por exemplo, de iluminação, né? Também equivoca-se, por exemplo, se alguém pensar que a iluminação é algum lugar externo a este mundo, fora, né? A iluminação hoje seria, podemos usar uma palavra mais coerente para dizer o que é iluminação. Ser iluminado significa simplesmente, né, ter lucidez consigo, com os outros, com os animais, com todos os seres vivos. Então parece que se ilumina, dentro da perspectiva budista, aquele que procura lucidez diariamente, aquele que procura ajudar o outro, né? Que usa uma atitude altruísta, que eu vou chegar agora há pouco. Então não parecem estar atrelados a elementos religiosos inicialmente. Caminhando mais à frente, em consequência disso, ao tomar o caminho que o Buda apontou, surge o Dharma, né? O ensinamento, como um ensinamento que possibilita alcançar este caminho, baseado em 3 sinais da existência, digamos assim, os 3 grandes sinais que fazem com que cada vez mais a gente possa dizer que existe nesse mundo, que seria a impermanência, a insatisfatoriedade e a insubstancialidade, digamos assim, da existência. Então, Buda Shakyamuni percebeu: tudo é impermanente, tudo é insubstanciável e tudo é insatisfatório. Viver é temporário, viver é insatisfatório e viver é insubstanciável. Do mesmo jeito, morrer. Então, da vida à morte, nascimento, envelhecimento e morte, tudo isso o Buda contemplou. Isto é impermanente. Estamos aqui, alguém pode morrer, né? E não podemos alterar esse sistema. Então, isso é impermanência. Então, como tentar aliviar esses sinais da existência? Como tentar entender que esses sinais da existência são processos que podem ser compreendidos através de uma atitude de mente, digamos assim. E essa atitude de mente necessariamente virá através de um processo de meditação, né? E todos esses 3 sinais da existência estão no que ele vai chamar de 4 nobres verdades, que é aquilo que a gente bem conhece do budismo. Primeira nobre verdade: o sofrimento, a origem do sofrimento, cessação do sofrimento e caminho que leva à cessação do sofrimento. Aí alguém pode me perguntar: mas o budismo só fala de sofrimento? Não, o budismo tenta entender sofrimento. O budismo não fala do sofrimento. O budismo quer que você entenda o sofrimento, porque pois só entendendo o sofrimento eu posso conseguir me livrar dele, extirpar dele, né? Então, digamos assim que o caminho budista, todo o caminho budista é um caminho para tentar entender o sofrimento. E ao entender o sofrimento, eu consigo entender a mim mesmo. Então, no caminho budista, o caminho budista é um caminho onde eu tenho que conseguir me entender. E a primeira etapa dessa compreensão de mim mesmo significa entender por que eu sofro. Obrigado. Por que eu sofro, né? Pode passar adiante. E mediante essa perspectiva de por que sofro, né? E por que o sofrimento me machuca e machuca os outros aos quais eu amo, o budismo contemporaneamente fala muito de cultura de paz, né? E de que forma a compreensão do sofrimento, do meu sofrimento e do sofrimento dos outros, pode me levar à compreensão do mundo como cultura de paz. Talvez não um mundo tão péssimo, talvez não um mundo tão sem esperanças, mas sim talvez um mundo onde possamos ainda confiar no ser humano. Talvez essa seja a maior dificuldade, né? Como confiar no ser humano. Então, mais adiante,
Pode passar mais um, por favor? Então, os ensinamentos do Buda são ensinamentos para uma educação. Poderia até dizer de uma pedagogia do Buda. Em alguns lugares eu já escrevi isso, né? É uma pedagogia, na verdade, porque é um processo de compreensão. Ensinar a respeitar os outros, o direito dos outros, a cultura dos outros, até a religiosidade dos outros, é um processo pedagógico, é um processo educativo. Então, o ensinamento do Buda tem um direcionamento para a educação, né? Não tenho a menor dúvida disso. Para a educação enquanto cultura de paz e espiritualidade. Volto a dizer que quando falo espiritualidade, não estou falando religião. Quando falo espiritualidade, eu estou falando de busca de si mesmo, né? Seja corporal, física ou qualquer uma delas. Pois o cerne das palavras do Buda nos leva a interagir com a eliminação daquilo que nos faz mal, que faz mal aos outros e que, de alguma maneira, nos impedirá de fazer mal aos outros. Então, podemos dizer que esse processo educativo, esse processo que o Buda nos indica, é um caminho para não fazermos mal aos outros, né? Não fazermos mal a si mesmo. Então, o primeiro processo de compreensão do budismo é esse, né? Eu posso detestar alguém, né? A gente sabe que hoje é difícil, né? É difícil hoje dizer assim, alguém pode não gostar de mim, né? Por minha pessoa, minha forma e tal, mas existe uma grande diferença na a responsabilidade que você tem a essas pessoas. Uma coisa é não gostar de alguém, outra coisa é dizer assim, não gosto dessa pessoa, mas também não desejo mal a essa pessoa. Isso é diferente. É diferente de que não gosto e quero que ele se dê mal, né? Então, mediante o processo de compreensão de que o outro também é o outro e que a felicidade do outro depende de alguma forma de mim, eu tenho que não gostar do outro, mas não desejar mal ao outro, né? Eu não preciso falar com quem não gosta de mim, só preciso, digamos assim, não desejar mal para os outros. Então parece que esse é o processo de compreensão do budismo, que é o processo do altruísmo, né? Mais adiante, então, no budismo, entendemos que os processos de compreensão de si mesmos passam pela forma como entendemos a nossa resposta a indagações comuns e cotidianas. Então, o processo altruísta de se compreender a si mesmo e compreender o outro da forma que ele é um processo cotidiano, da hora que acorda à hora que dorme, né? Então, as pessoas devem reconhecer que você está diferente, né? Pessoa que tem uma mente altruísta é uma pessoa que as outras pessoas que estão no seu convívio percebem que você mudou, percebem que você está diferente. Então isso é o princípio do altruísmo. Mais à frente, e aí existe um monge budista francês chamado Matteo Ricard, que ele diz algo muito profundo. O que ele diz numa obra bem recente que ele acaba de publicar? Ele diz: por felicidade, o budismo não entende apenas um estado passageiro de bem-estar ou uma sensação agradável, mas uma maneira de ser alicerçada em uma série de qualidades que incluem o altruísmo, a liberdade interior, a força da alma, assim como a clara visão da realidade, né? Então, nós poderíamos de alguma forma até dizer que budismo seria uma tentativa de procurar felicidade, né? De tentar encontrar um estágio na mente em que eu possa dizer que algo mudou, pelo menos a forma que eu vejo o mundo, né? Então, o grande problema, digamos assim, de nossas sociedades contemporâneas, podemos dizer, né? Isso está num outro sutra budista chamado Vimalakirti, aonde o Buda diria para esse sujeito chamado Vimalakirti que o mundo não é uma ilusão, o mundo é a ilusão, né? O mundo não é uma ilusão, o mundo é a ilusão. O que ele quis dizer com isso? O mundo não é uma ilusão daquilo que te dizem como é. Te dizem como é, a Rede Globo te diz como é, os jornais te dizem como é, a Veja quer te dizer como é. Isso é o que dizem
Então, a vida não é uma ilusão, é a ilusão, né? Do eu, né? Do ser mesmo. Então, parece-me que quando o Buda disse, mas Buda, um dos discípulos dele, chamado Shariputra, teria dito: Buda, mas por que quando tu não andas pelas ruas das cidades que tu vais e falas teus ensinamentos, por que tu não dizes que é o Buda? Poxa, se tu anda por aí e diz que é o Buda, imagina, vai encher de gente dizendo: ó, o Buda aí, vamos lá. Aí o Buda respondeu para Shariputra: se eu disser que sou o Buda, é porque não sou o Buda. Porque ao dizer que sou Buda, deixo de ser Buda. Eu sou Buda quando não sou Buda, digamos assim. Então, esse processo de compreensão de si mesmo passa por isso. Eu não preciso dizer que eu sou o melhor amigo de todos, que eu vim trazer felicidade. E se eu disser que eu vim trazer felicidade, é porque eu não vim trazer felicidade. Trazer felicidade é quando ninguém percebe que você está trazendo felicidade, mas os outros estão ficando felizes. Começar em casa, por exemplo, coisas assim. Adiante, essa imagem é linda, né? Na prática budista, uma das principais características de uma educação que evite emoções destrutivas é a meditação, né? É a meditação. Então, aquilo que o monge Matteo Ricard dizia, felicidade é aquilo que você busca cotidianamente, e essa busca cotidiana tem que trazer para você o quê? Emoções positivas. É um processo de educação emocional. Ver o outro que você gosta e tratá-lo da forma que você gostaria de ser tratado, né? Então, o processo de meditação pode ser compreendido como um processo de cada vez mais trazer para si emoções confortáveis e agradáveis e afastar emoções destrutivas, né? Pessoas que falam de ti, pessoas que não gostam de ti, isso tudo acaba te fazendo mal nesse sentido. Então, a meditação, dentro de inúmeras formas, né? Existem milhares de formas de meditação, milhares de livros budistas e não budistas sobre meditação, e existe meditação no espiritismo, no cristianismo, em outras religiões existe meditação, né? Então, a meditação, dentro de inúmeras outras formas de compreensão de si, demonstra o caminho desta espiritualidade como um caminho de paz. Por exemplo, não se medita para ficar com raiva, né? Meditação é um processo de silêncio, de encontro consigo mesmo e de paz interior. Você medita para ter paz, né? Você medita para sair de uma ambiência volumosa que a nossa sociedade tem. Você medita para se afastar do som. Você medita, às vezes, para se aproximar do som também. Então, o processo de meditação, ele, digamos assim, é um processo de plena compreensão da mente, não da consciência, mas sim da mente. O processo de meditação não é uma recompensa ou um juízo moral para os que alcançaram o estado de mente alerta. O processo de meditação não é um prêmio. Eu medito meia hora todos os dias, isso não é um prêmio. A meditação é um processo que te leva a um aprendizado, né? A meditação te leva primeiro a educar teu corpo fisicamente, né? Você tem que primeiro se preparar para a meditação, né? Como se fosse fazer uma ginástica. Você tem que fazer, para os que não têm muita prática, você tem que fazer, certo? Um momento de relaxamento com braços, pernas, cóccix e outras partes do corpo, porque senão você vai sofrer, senão você vai sentir dor. Ter posição coluna ereta, sentar num lugar agradável, com roupas agradáveis. Então, tudo isso é uma reeducação, certo? Que nos leva a uma determinada espiritualidade e uma determinada paz. Meditação não é não pensar em nada. Eu estou meditando, eu estou pensando em nada. Então, você está pensando em nada e não meditando, né? Então, meditação é um processo de etapas que você tem que chegar, né? E aí existem vários modelos de meditação. Meditação ouvindo, meditações guiadas, meditação ouvindo sons, meditação com cores, meditação com mandala, meditação você olhando para uma imagem de Buda, certo? Isso dentro do budismo. Então, não é um juízo moral que se faz por você conseguir parar, certo? Para meditar, para ter essa mente atenta. A meditação é, na verdade, uma tentativa
de controlar determinadas emoções que nos fazem mal e canalizar essências de ordem integrativas que possam nos levar a emoções mais simpáticas mais simpáticas à realidade humana, como a felicidade, o amor, a temperança, né, que já estavam presentes na espiritualidade budista como uma tarefa educativa. Então, o processo de meditação, do início ao fim, por exemplo, é um processo que visa te fazer sair melhor, né? A meditação budista visa você sair melhor depois da meditação, e não, por exemplo, sentindo dores, né? Principalmente. Mais à frente, esse é o monge Matteo Ricard que eu citei atrás. Matteo Ricard, já nos demonstrava que foram feitos inúmeros testes neurológicos com pessoas que praticam meditação, e chegou-se à conclusão que esse estado de consciência da plena atenção, chamado de mindfulness, funciona na caracterização das emoções positivas. Então, o monge Matteo Ricard, ele se submeteu a meditar, certo? Com todos esses aparelhos neurológicos na sua cabeça, para que pudesse ser monitorado, certo? As suas ondas cerebrais, certo? O andamento do sangue em seu corpo, para que cientistas pudessem desvendar, então, o que é meditar e qual é a sensação que o corpo sente ao entrar no estado meditativo, né? Logicamente que estamos falando de um mestre, um monge budista, anos de meditação, que, digamos assim, não estava pensando em nada, ele estava realmente dentro de um estado de compreensão meditativa, e verificou-se que esse estado, certo, leva as pessoas à tranquilidade, pode fazer com que as pessoas despertem paz interior e amor pelos outros, né? Simplesmente pelo ato de parar, né? Então, não adianta que eu dizer para vocês que tipo de meditação é o mais eficaz, que tipo de meditação é a mais correta. E eu vou cometer inúmeros erros e tentar nomear uma ou duas, mas simplesmente o ato de parar para meditar já acalma teu corpo, né? E o nosso corpo, a gente que trabalha, eu trabalho na universidade, por exemplo, orientação de aluno, aquilo outro, aquela coisa, você tem inúmeras raivas durante o dia com colegas de profissão, com alunos, com os diretores da universidade, e você sai num estágio pesado, né? Vocês não sentiram isso? Você sai do trabalho pesado porque tem aquelas coisas desagradáveis que acontecem um dia, ou tem uma pessoa desagradável, ou você ouviu uma coisa desagradável, ou o dia está mal mesmo. Você amanheceu com o pé esquerdo, como dizem, certo? Então o processo meditativo faz com que você pare, e só o parar já faz com que a gente possa relaxar músculo, né? O resultado desse exame foi publicado me recordo agora, na revista norte-americana de neurociência, né? E foi constatado que somente no ato de parar, os músculos, certo, dos antebraços e das coxas do monge já estavam relaxados. Quer dizer, parece-me que um determinado abandono de si, né? Não aquela coisa, eu vou meditar com o relógio na minha frente e vou controlar, vou meditar meia hora aqui, estou meditando aqui, olha do relógio, né? Então a atenção não sai. Como é que a atenção sai? Quando eu paro, né? Vamos chamar assim de a essencial arte do parar, né? Essas experiências do monge Matteo Ricard estão em duas obras dele, que eu botei aqui as capinhas, né? Chama-se Felicidade, uma obra mais antiga dele, e essa é uma outra obra mais recente, saiu ano passado, A Revolução do Altruísmo. Todos os dois saíram pela editora Palas Atenas, que é uma editora que sempre está falando de cultura de paz também. Mais adiante, por favor. Então, no budismo, as pessoas são responsáveis por suas ações, né? Voltando ao Buda, né? Dentro da doutrina budista, nós somos responsáveis, né, por nossas ações, né? Então, como o professor Queiroga falou antes de mim aqui, muito bem,
certo? Karma não é algo somente negativo, certo? Karma é ação. Ação eu faço a todo momento. Então tudo que eu faço gera karma, né? Então eu sou responsável por esse karma. Então se eu machuco alguém, eu sou responsável por machucar essa pessoa, né? E não adianta querer fazer mais coisas boas do que ruins, tipo assim, para uma coisa compensar a outra. Não, você fez, certo? E você é responsável por aquilo que você fez. Então, o budismo ensina isso: você é responsável por aquilo que você faz, né? Seja certo ou errado. Então, as pessoas são responsáveis por suas ações, que deixam marcas na consciência, que por si já provocam emoções. Então, somente essas nossas ações já provocam reações emotivas dentro de cada um de nós, né? Quem nunca falou grosso com alguém, com um colega, ou em casa, com a família? Isso não significa nenhuma anomalia. Isso significa, epa, não devia ter feito isso. Então, o processo de meditação te ajuda a se livrar, digamos assim, dessa marca, não do karma, mas da marca. Para evitar essas marcas, certo? Para evitar que essas marcas acabem no que a gente vai chamar de descontrole emocional, né? Os praticantes do budismo utilizam a meditação como processo de entendimento de si mesmo perante suas ações, perante as pessoas, evitando, por exemplo, que distrações da mente, extrusões externas, possam retirar-nos desse estado. Então, o que é meditar? Ao meditar, ao você sentar confortavelmente, numa almofada, ou numa cadeira, ou em pé, ou andando, com uma roupa agradável, certo? Você vai tentar entrar num estado de mente, mas sempre vão existir extrusões externas, sempre vão existir, por exemplo, sons que vão te chamar a atenção, sempre vão existir coisas que vão tentar fazer com que você saia desse estado. Por exemplo, uma coceira, né? Eita, não aguento, né? Uma mosca, né? O celular tocando, espero que quando for meditar tenha deixado o celular longe ou no silencioso, ou desligado, né? Uma sirene passando, uma ambulância passando, sempre vão aparecer esses elementos, e isso são chamados de distrações da mente. Elas vão te distrair, e você vai, a ambulância está passando, né? Então, tem um monge muito conhecido que sempre dizia assim: medite em frente à TV no domingo, 4 horas, quando estiver passando um jogo, né, de futebol. Medite de frente para a TV. Quando terminar o jogo, você não souber o resultado, você está meditando, né? Que você não se distraiu com o gol, com o pênalti, com a falta, com o xingamento, com a queda do jogador e coisas do tipo. Então, essas obstruções vão vir, e elas vão vir através de onde? Da mente, né? Porque a mente, ela quer, digamos assim, saber. E não que isso esteja errado, mas que eu tenho que aprender o quê? Eu tenho que aprender a domar a mente, né? É um processo não tão fácil, né? A gente começa meditando 15 minutos, depois 30, depois 1 hora, certo? Para você poder ir entendendo todos esses processos, né? Mais à frente, também Dalai Lama, não é? Ele nos diz o seguinte: grande parte do sofrimento humano origina-se de emoções destrutivas, né? Segundo Dalai Lama, o nosso sofrimento vem de emoções destrutivas. A gente pensa destrutivamente com relação ao outro e às coisas, e aí isso nos faz mal. Parece que não, mas nos faz mal, né? Nos faz mal porque ao pensar, nós temos músculos, esses músculos se contraem, e aí a gente acaba carregando muita carga desagradável nos ombros e no corpo por conta de emoções destrutivas. Como o ódio gera violência, ou a ansiedade alimenta o vício. Uma das responsabilidades mais importantes dos seres humanos dedicados ao próximo é aliviar o desgaste provocado pelas emoções fora de controle. No cumprimento dessa missão, sinto que o budismo e a ciência podem ser de grande valia, né? Do Dalai Lama,
se interessou muito por ciência, escreveu até livros relacionando o budismo e a ciência. E aí é fato de que o Dalai Lama vem falando de responsabilidades humanas. E nós, seres humanos, temos responsabilidades humanas, certo? Com a natureza. Talvez o que esteja faltando ao planeta seja esse espírito de corresponsabilidade com ele, com os animais, com plantas, com os outros seres, com as pessoas com algum tipo de deficiência, certo? Fala-se tanto de inclusão hoje, mas parece que a gente não entende direito o que é isso. Então, parece que falta essa responsabilidade conosco, com o outro. Aliados ao altruísmo, como caminho de entendimento do outro. Quando eu digo altruísmo como caminho de entendimento ao outro, eu estou simplesmente dizendo que fazer algo por alguém, certo, já é livrar-se de alguma carga, certo? Fazer algo por alguém que você não conhece, por exemplo, né? Então, aliados ao altruísmo como caminho do entendimento ao outro, da responsabilidade com o outro e com as coisas ao nosso redor, o budismo se insere frontalmente na concepção de que educar é sempre educar para alguma coisa, né? Então o budismo ele te lança essa proposta de que eu não vou somente te educar, digamos assim, nas letras ou em qualquer outra coisa, eu tenho que te educar para o outro, te educar para o respeito para o outro, né? É sempre emocionante ver, por exemplo, quando a gente começa a ler crianças que frequentam terreiros de candomblé, de umbanda, e como essas crianças elas são tratadas na escola. É uma coisa assim, é horrível ver o que a gente vê em alguns livros. Uma criança que está raspada, ela prefere dizer que está com leucemia do que dizer que ela fez o santo, né? Porque na escola, professor, os coleguinhas vão discriminar, né? Então é emocionante, tem uma literatura que diz isso. Ela preferiu dizer, eu estou com leucemia, do que dizer que foi raspada no terreiro, certo? Então, cadê a corresponsabilidade com o outro? Então o budismo ensina isso, a corresponsabilidade com o outro. Mas ele crê outra coisa. Sim, mas ele é outro, certo? Eu não estou interessado na crença dele, estou interessado nele, o ser humano, a pessoa, né? Então o budismo, certo, ele tenta preconizar este elemento. Cadê tua responsabilidade com o outro, né? E não somente com aqueles que nós queremos bem, né? Então é sempre educar para alguma coisa. A proposta budista é educar para alguma coisa, isto é, uma educação com valores, uma educação com os sentimentos de que nossa participação no planeta deve contemplar paz, ser meio de instrumento para a paz, de alguma forma, né? Eu sei que esse jargão parece bastante cansativo, paz, para a paz, o próprio termo cultura de paz parece muito cansativo, certo? Mas não é o termo em si, né, falar da paz, mas é ser de alguma forma um instrumento de paz para alguém, certo? Nem que seja para os seus filhos, por exemplo, né? Mais adiante, dessa forma, no budismo, podemos falar de engajamento social como resposta a atitudes que contaminam os ideais de paz. Então, também a proposta budista, ela propõe um engajamento social, propõe, certo, um distanciamento, certo, da irrealidade do mundo e da versatilidade que o mundo social, a nossa sociedade cada vez apresenta, e chama a arregaçar as mangas e fazer algum tipo de trabalho, certo? Com aqueles, digamos assim, não amados, ou qualquer outro tipo. Então, falar de engajamento social como resposta a atitudes que contaminam os ideais de paz. O engajamento social budista, podemos dizer, é um entendimento dos ensinamentos do Buda para as realidades do mundo de hoje. O Buda era engajado socialmente em sua época, né? O Buda andava de comunidade em comunidade, certo? E existem vários sutras budistas onde o Buda deixava o arroz mendigado, né? Eles eram mendicantes, eles recebiam o arroz mendigado para crianças, por exemplo. É um conhecido sutra do Cânone Pali, que fala do Buda ofertar o que ele foi mendigado, que seria a única alimentação dele no dia, para crianças,
né? Então, é uma aplicação, né? Falar em engajamento social é aplicar o Buda, e o Buda é atual, muito atual. A doutrina do Buda é muito atual. Isto é, podemos entender por budismo social uma categoria de budismo que se envolve com determinadas peculiaridades da vida humana. Dessa forma, ao falarmos de um budismo social, estamos falando de uma ideia que já é vinda dos tempos mais remotos, onde o Buda configurava a noção de que o ser humano sozinho não poderia conseguir alcançar a iluminação final, a lucidez. Então, não vai adiantar ficar meditando sozinho, eu encontrei a lucidez. Acabei de dizer que a lucidez é ser melhor com os outros. Então, para ser melhor com os outros, eu tenho que fazer algo pelos outros, né? Então, chegando ao fim, né, da nossa fala, dessa forma, poderia enumerar diversos líderes budistas que sempre foram considerados como transmissores da paz e da equanimidade entre povos e nações. Começaram a promover ideias pacifistas, onde os elementos mais importantes são a dignidade da vida humana, a conservação do meio ambiente, a preservação dos animais e, finalmente, a compreensão por um mundo ecossustentável. Então, existe um monge vietnamita, Thich Nhat Hanh, que lutou contra a guerra do Vietnã, hoje vive em Plu Village, lá na França, né? É um dos que mais lutou pela paz. O próprio Dalai Lama, a diáspora tibetana, é outro exemplo. E não precisamos ir longe, certo? Opa, já sabe o que é isso, né? Para de falar, né? Não precisamos ir longe. Por exemplo, nós temos o Lama brasileiro, o Lama Padma Santen, né? Que faz um trabalho social muito bonito em Recife, no Coque. Vocês devem conhecer o bairro do Coque lá em Recife, que é um bairro que foi dito que era marginalizado, um bairro que só tem marginal e tal. O Lama Santen foi lá dentro, criou formas sustentáveis para trabalhar com aquelas crianças que às vezes eram recrutadas pelo crime, como a gente bem já sabe, e criou uma escola, a Escola Caminho do Meio, lá dentro do Coque, certo? Então, trabalhos como esse mostram que o budismo não está somente em seus templos, o budismo não está somente meditando, preocupado com meditação. O budismo estaria, em tese, preocupado em estabelecer o processo meditativo como um processo de compreensão, que emoções negativas nos fazem mal, que emoções positivas cada vez mais nos fazem melhor e fazem melhor os outros que gostam de nós, certo? E de que podemos dar chance, digamos assim, à paz, a várias outras circunstâncias, né? Eu digo, para ir encerrando, já me mandaram parar aqui, né, que toda essa fala, isso já virou um texto, foi publicado em um livro. Se alguém tiver interesse, lá na banquinha dos livros, lá está lá o livro, ou com outros livros sobre budismo da gente, que a gente anda fazendo por aí, está tudo lá à disposição de vocês, se vocês tiverem interesse em conhecer um pouco mais sobre essa relação budismo, cultura de paz, ou os ensinamentos do Buda, né? Então, a gente pode ir mais à frente. Eu agradeço, né? Esse é um Buda feito de folhas, né? Na natureza, né? Tem uns troncos no meio também, mas em tese ele foi todo feito com folhas. E eu fico por aqui. Obrigado.